nas aulas anteriores, nós criamos variáveis utilizando as palavras-chave let, const e var. Mas será que existe alguma diferença entre elas? Bom, isso é que nós vamos ver hoje. Mas antes de irmos para o conteúdo do vídeo, que tal você se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e, é claro, dar aquele like para nos ajudar a crescer. Bom, dito isso, vem comigo e bora codar. Muito bem, pessoal, já com o VS Code aqui aberto e com o arquivo da nossa aula criada, nós vamos iniciar falando sobre var e let. Eu vou falar dos dois simultaneamente e aí trazer a diferença entre eles para assim não tomar muito tempo, ok? Mas antes disso, nós temos que entender alguns conceitos. Nós temos que entender primeiro o que é uma variável global, o que é uma redeclaração e também entender o que é um escopo. Vamos lá. Uma variável global nada mais é do que uma variável que pode ter o seu valor acessado de forma global dentro de um arquivo. Então, imagine que o nosso arquivo aqui tenha 3.000 linhas. Eu poderia acessar o valor de uma determinada variável em qualquer parte dentro desse arquivo, seja dentro de uma função, dentro de uma instrução condicional e etc. Então, como que eu posso criar uma variável global? É muito simples. Basta eu invocar a minha palavra-chave, dar um nome para essa variável e aí atribuir um valor a ela. Também poderia fazer isso com o identificador let, que é basicamente a mesma coisa. Dar um nome à variável e aí atribuir um valor a ela. Nesse momento, essas duas variáveis são consideradas variáveis globais. Isso porque o valor delas poderia ser acessado, como eu falei, em qualquer parte dentro desse arquivo, ok? Seja dentro de uma função, seja dentro de uma instrução condicional e etc. Então, isso é uma variável global. Agora, falando sobre redeclaração, também é algo que é muito simples. Na linha 3, nós declaramos a variável nome e atribuímos um valor a ela. Na linha 7, eu vou redeclarar essa variável, que é basicamente chamar o identificador, o mesmo nome da variável, e aí, inclusive, eu posso dar um nome, um valor diferente para essa minha variável. Muito bem, ela já foi redeclarada e atribuído um novo valor a ela. Então, se eu rodar isso no meu terminal, olha só o que acontece. Nada, porque eu não coloquei o meu console, né? Então, vou colocar um log aqui, salvar, e agora sim vai aparecer o valor que foi atribuído a essa minha variável. Então, repare que na linha 3, a atribuição do valor foi esse. Na linha 7, quando eu fiz a redeclaração e coloquei um novo valor, esse novo valor sobrescreveu o meu valor anterior, ok? Então, isso é uma redeclaração de variável. Agora, algo bem interessante que a gente tem que se atentar é o seguinte. Isso funciona para o identificador var. Só que se eu tentar fazer isso com o meu identificador let e aí colocar o mesmo nome da variável, que no caso seria a redeclaração dela, olha só, a gente tem um problema. Eu nem preciso tentar colocar aqui, tentar atribuir um valor a ela, que já é me gerado um problema aqui. E qual que é o problema? O que ele nos diz? Basicamente, ele fala que não é possível declarar novamente a variável de escopo de bloco sobrenome, que no caso é o nome da variável. Isso porque nesse mesmo escopo não é permitido utilizando o identificador let, redeclarar uma variável que já existe. Lembrando que se isso fosse com o identificador var, isso seria permitido e o valor dela seria sobrescrito, né? Então eu vou remover isso aqui. Afinal, nós já entendemos o que é uma redeclaração de variável. Vou limpar o meu terminal, porque agora nós vamos falar sobre escopo. Nós temos pelo menos 3 tipos de escopo. Algo que nós já mencionamos, que é o escopo global, na qual uma variável global pode ter o seu valor acessado em qualquer parte do código. Nós temos também o escopo de função. E, por último, nós temos o escopo de bloco. Um escopo de função é basicamente o seguinte. Eu ter uma função, que no caso aqui eu vou chamar de função teste. E aqui eu vou criar uma função autoinvocável, que é basicamente fazer com que
quando o nosso código for executado, essa função se auto-execute. E para isso eu faço o seguinte, eu abro parênteses aqui novamente e coloco o nome da minha função aqui, passando parênteses para que ela possa ser chamada também, ok? Bom, então escopo de função é basicamente o seguinte, eu criar uma variável dentro da minha função, que eu vou chamar de número, atribuir um valor a ela, e olha só, dentro da minha função, eu consigo verificar qual é o valor dessa minha variável, eu consigo acessar esse valor. Então, se eu rodar aqui o meu terminal, ele vai aparecer aqui para mim. Só que se eu trouxer isso para fora da minha função, olha só, já mudou de cor aqui, e se eu tentar rodar isso novamente, ele já nos gera um erro. Isso porque ele fala que número is not defined, ou seja, número, que é o nome da variável, não foi definida. Porque o escopo dessa variável é válido apenas dentro dessa função. Então, dentro da função, eu poderia acessar esse valor, eu poderia tratar esse valor, somar com outros números e por aí vai, a depender do que seja necessário, ok? O que eu quero que vocês entendam é que um escopo de função determina que o valor de uma variável só pode ser acessado dentro daquela função, ok? Eu vou remover esse log aqui de fora. E nós temos ainda algo que nós chamamos de escopo de bloco. Eu vou copiar essa função, colar ela aqui embaixo, comentar essa de cima para não ter logs duplicados, porque aqui eu vou acrescentar mais código. Então veja só, para um escopo de bloco é um pouco diferente. Dentro da minha função, eu vou criar uma instrução condicional. Eu sei que nós nunca falamos sobre condicionais aqui, mas atente-se ao que eu vou escrever aqui, que vai ser muito prático para vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender. Então, eu vou colocar a minha instrução condicional, que inicia com a palavra-chave if. Logo após, eu vou colocar parênteses e aí vou fechar com chaves, ok? Então, aqui eu já tenho uma instrução condicional. Só que repare que dentro do meu parênteses, ele pede alguma coisa, ele fala que uma expressão é esperada. Dentro do parênteses, nós temos que criar uma expressão que vai ser avaliada e convertida para true, caso ela seja verdadeira, e false, caso ela seja falsa, ok? Então, para isso, eu vou usar a minha variável número. Eu vou fazer uma validação bem simples. Eu quero verificar se a minha variável número tem um valor igual a 5. Obviamente, a gente sabe que tem, porque é o valor que eu estou atribuindo aqui na linha 24, ok? Vou quebrar a linha. E veja só o que isso quer dizer, o que essa nossa instrução quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, se, no caso o if quer dizer se. Então, se a variável número tiver o valor igual a 5, executa para mim o código que está aqui dentro. Então, eu vou colocar uma variável que eu vou chamar de hello. Atribuir o mesmo valor a ela. E também vou criar uma outra variável que eu vou chamar de word. Só que agora criando com o identificador let. Muito bem, eu vou colocar o log dessas duas variáveis aqui. Vou rodar novamente o nosso código. E olha só, eles já aparecem aqui para mim, tanto o hello quanto o word. Só que se eu mudar esse meu log da variável word para fora da instrução condicional, a gente já sabe que isso vai gerar um erro, porque já mudou aqui a cor, né, da nossa variável, e se eu tentar rodar isso aqui agora novamente, vai gerar aquele mesmo erro anterior falando que a minha variável não foi definida, no caso, word is not defined, ou seja, o word não foi definido. Porque quando nós utilizamos let para criar uma variável dentro de uma instrução condicional, nesse caso é uma condicional, né? Mas dentro de um bloco de código, e o bloco de código é especificamente marcado pela abertura e o fechamento utilizando chaves, nós criamos uma variável com escopo de bloco, ou seja, o valor daquela variável só vai poder ser acessado dentro daquele escopo, dentro daquele bloco de código. E isso não é válido para a utilização do identificador var. Eu poderia trazer esse meu console aqui para fora e acessar o valor dessa minha variável fora do meu bloco condicional, do meu if. Né? Então, ele já está aparecendo aqui para mim. Ou seja, quando se trata de escopo de bloco de código, o identificador let
leva isso em consideração, mas o identificador var não leva. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos criar variáveis com var e com let, já pensando na utilização desses valores fora ou não, né, de uma instrução condicional de um bloco de código, ok? Eu vou remover esses consoles aqui, na verdade eu vou comentar eles, para que nós possamos falar a respeito do nosso outro identificador para criar uma variável, que nesse caso é o const. Quando estamos criando variáveis com o identificador const, nós temos que ter em mente que, ao utilizar esse identificador, nós estamos criando uma variável que, por definição, é uma constante. Logo, o seu valor é imutável. Sendo assim, nós não podemos fazer a alteração desse valor. Olha só, eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de número e vou atribuir o valor 55 a ela. Nesse momento, se eu tentar atribuir um novo valor a ela, por ela ser uma constante, nós vamos ter um problema no nosso console. O nosso código vai quebrar, informando um erro de tipo, né? Ele está dizendo aqui que nós estamos tentando atribuir um valor a uma variável que é uma constante. E como eu mencionei anteriormente, nós não podemos alterar esse valor. Mas eu não quero que vocês confundam a alteração do valor de referência que essa variável está recebendo com a alteração de um valor de uma propriedade que essa variável, porventura, possa vir a receber. Olha só, nesse caso, eu criei uma variável que está recebendo um número, mas eu poderia criar um objeto, que eu vou chamar de obj, e esse objeto ele tem uma propriedade chamada idade, que aí sim tem o valor de 55. Nesse momento, eu poderia vir acessar a minha propriedade idade e dizer que ela vai receber um novo valor, vai receber o valor 60. Então, aqui sim, se eu rodar isso no meu terminal, nós teremos um valor atualizado. Isso porque eu não estou alterando o valor de referência que essa variável está recebendo, que neste caso é um objeto. Eu estou alterando o valor de uma propriedade do valor de referência que essa variável está recebendo. Eu não sei se isso ficou meio confuso para vocês, mas atente-se que quando nós utilizamos um objeto ou um array, que nós ainda não falamos, como valor de uma variável, nós sim podemos fazer a alteração das propriedades desse objeto ou desse array. Mas caso não seja um desses dois tipos, seja um número, por exemplo, nós não podemos fazer a alteração desse valor, porque nós estaríamos alterando o valor de referência daquela variável. E isso vai nos gerar um problema, ok? Então, eu vou remover isso aqui e vou fazer um resumo para vocês. Vou limpar o meu terminal também. Então, quando que nós devemos utilizar var? Basicamente, quando nós queremos criar variáveis globais e nós não queremos que essa variável respeite um escopo de bloco, ok? Nesse caso aqui, nós não queremos que o hello, a variável hello, respeite esse bloco de código, ou seja, que ele possa ser utilizado em outros locais. Tampouco utilizamos o let quando nós queremos que essa variável ela respeite um determinado bloco de código. Logo, sendo assim, ele não pode ser acessado em outro local, ok? E quando utilizar const, veja só, quando nós queremos criar variáveis que nós sabemos que o seu valor não vai mudar, que o seu valor de referência não vai mudar. Novamente, nós podemos alterar o valor de uma propriedade que esse valor de referência possa ter, mas nós não podemos alterar o valor especificamente daquela variável, ok?